incerteza e até de pensamento que vai dar errado. Mas hoje Deus trouxe você aqui para liberar uma palavra. Lembra que eu disse para você que a partir de hoje você é uma pessoa que tem uma palavra liberada sobre a sua vida? E a palavra de Deus para a sua vida é: se no meio das coisas, se no meio dos tempos você estava pensando que era a hora mais difícil, Deus está dizendo, é no meio que Ele vai realizar um milagre na história da sua vida. E aí, meu Deus, Ele está chegando no meio. Na cruz tinha um ladrão da direita e um ladrão da esquerda, mas aquele que era a ressurreição e a vida estava no meio. Na cruz tinha um ingrato, tinha um que ainda estava esperando no paraíso, mas no meio estava aquele que dava a promessa. Eu preciso dizer para você, Jesus ele entra no meio para mudar a realidade da história da sua vida. Tem pessoas aqui que começaram bem algumas coisas, começaram bem alguns projetos, e agora no meio está sendo desafiado. Mas Jesus chegou aqui hoje para dizer: estou chegando no meio, estou entrando no meio da história da sua vida, porque a partir de hoje você tem uma palavra liberada. Eu estou dizendo com pessoas, eu estou falando com pessoas aqui que começou a trajetória de cristão, falou: rapaz, agora está uma bênção, mas começou a ser desafiado no meio. Mas é no meio que Deus vai liberar uma palavra sobre a sua vida. Deixa eu ler o texto. E aí diz: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E a nossa igreja é a igreja mais perto de um aeroporto aqui em Uberlândia, até inaugurar uma outra, que vai abrir uma outra igreja aqui embaixo. Mas quando você vai falar de avião, ele não decola, meu Deus, recebe isso. Ele não decola quando o vento está a favor. Para o avião decolar, ele tem que pegar um vento contrário. Então deixa eu liberar uma palavra de Deus aqui para a sua vida hoje, em nome de Jesus, nessa noite profética aqui. O vento contrário que muitos estavam pensando que era para a sua derrota, vai ser para você decolar no seu voo. Escuta, porque isso aqui é muito lindo. Deixa eu liberar algo aqui para você, te trazer um conhecimento bíblico aqui, para você entender como que Jesus trabalha, como que Jesus opera. O vento, Juninho, era contrário no barco dos discípulos. Mas na hora que o vento era o contrário, o que Jesus estava fazendo? Os versículos anteriores diz: ele estava orando. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Tem uma palavra que vai dizer que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Enquanto o vento é contrário, irmã Solange, olha lá Jesus orando por você. O vento contrário acontecendo no barco e Jesus já intercedendo, pastora Vanessa, pelos discípulos. O vento contrário, as ondas, Adriano, subindo e entrando dentro do barco e Jesus estava orando. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui. No momento que o vento está contrário, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Ele está intercedendo por você. E aí a Bíblia vai dizer: e o vento era contrário. Mas à quinta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha aqui o que está acontecendo. No momento da aflição dos discípulos, Jesus já está vivendo o extraordinário. Porque no momento da aflição dos discípulos, Jesus já está andando sobre as águas. Deixa eu, eu fico olhando para esse texto. Eu já preguei nesse texto, a minha Bíblia está toda rabiscada aqui nesse texto. Eu já preguei tantas vezes nesse texto, mas hoje o Senhor alimentou o meu coração com algo tão nobre aqui. E eu tenho certeza que Deus não erra endereço de mensagem. Essa mensagem é para você, é para a tua casa, é para a tua família. Enquanto o vento estava contrário, Jesus está andando sobre as águas. Sabe por quê? Meu Deus do céu. Pastora Vanessa, é Jesus dizendo o seguinte: eles lá estão com medo, o vento é contrário, as ondas estão açoitando o barco, mas eu já estou aqui, pisando nas águas, já prenunciando o milagre que eu estou vivendo, e eles vão viver também daqui a pouco. Deixa eu só melhorar algo aqui para você. Enquanto o barco está quase afundando, Jesus já está vindo com um milagre. Será que alguém crê nisso em nome de Jesus? Deixa eu dizer, olha, escuta, a vida de um pastor, irmão, deixa eu te falar, não é brinquedo não, viu, irmão?
pastor passa de vez em quando alguns momentos assim que é muito testado a fé. Sabe, mas enquanto você está sendo testado, irmão, Jesus já vem dando um anúncio do milagre. E aí a Bíblia diz que Jesus agora vem andando por cima das águas. E agora, versículo 26 diz: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, e dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 28 diz: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Versículo 29, que é o áudio desse texto, para mim, a Bíblia diz: e ele disse. Quem que disse, irmãos? Quem que disse? Quem que disse? Jesus. Ele disse: vem. Lembra que eu disse no culto? Existe uma palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu vou repetir: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Só se você pode, aplauda Jesus por essa palavra. Agora escute, eu quero aqui comentar algo de Deus para a sua vida, através e por meio dessa palavra. Eu entendo que, olha que interessante, Jesus dá um destino para a vida desses discípulos. E Jesus fala: olha, vocês vão caminhar para chegar do outro lado, na outra banda. E agora no meio do caminho, nós vamos olhar, a Bíblia vai dizer que agora os discípulos passam por um momento de revés, por um tempo de vento contrário, por um tempo de ondas que vão açoitar o mar. E eu entendo aqui, irmãos, o próprio Jesus aqui é um exemplo disso. E eu posso dizer que o reino de Deus, no reino de Deus, sabe que tem alguns momentos que a provação, e permita-me dizer que até mesmo o sofrimento, ele antecede a bênção. Ele quer que nós, sabe, abracemos primeiro o plano dele, para que depois Ele possa nos abençoar. Eu estou dizendo, falando e ministrando para pessoas aqui, que você precisa entender que a bênção de Deus, aleluia, ela vai chegar. E tem muitos momentos na nossa vida que o sofrimento antecede a bênção. É muito difícil saber que tem uma fornalha de fogo sendo aquecido 7 vezes mais, e alguém vai te conduzir para lá. Mas o sofrimento, ele antecede a bênção. Enquanto os homens só verem o fogo, Deus já está vendo o anjo. Enquanto os homens só verem a fornalha, Deus já está enviando o anjo. Enquanto alguém só vê o desespero, Deus já está enviando o 4º homem da fornalha de fogo. Então deixa eu dizer algo para você. No reino de Deus, o sofrimento antecede a bênção. E eu preciso liberar isso aqui, porque tem gente que talvez está pensando que o sofrimento vai fazer, ou está dizendo que você está distante de Deus. Mas não, o sofrimento só é um prenúncio da bênção e do milagre, da resposta de Deus que vai chegar sobre a sua vida. Agora olha o que o texto diz. Sabe, eu fico olhando para esse texto, e eu preciso dizer para você, quando Jesus te mandar fazer alguma coisa, Ele sabe que você é capaz de alcançar esse objetivo. Ele sabe que você vai chegar do outro lado. Jesus disse para os discípulos: olha, entre, vão adiante, porque vocês vão chegar do outro lado. E Jesus não é nenhum aventureiro. Jesus não estava ali falando sem sentido. Jesus estava dizendo: você vai chegar. É porque Ele sabia que, independente da realidade, os discípulos iam chegar do outro lado. Eu quero que você creia, eu quero que você erga a sua cabeça, sabe, para você entender, irmãos, que tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida vai acontecer. Só que tem uma condicional. Tem uma condicional para que tudo isso aconteça, e nós vamos falar sobre isso. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos: olha, entrem no barco. Agora, a Bíblia vai dizer que Jesus estava orando, sabe, estava ali no monte orando. E agora, a forte tempestade, somadas por ondas fortes, ela começa a colocar os discípulos em perigo.
o desespero começa a invadir o barco. A força física desses pescadores já não é mais suficiente. A sabedoria dos pescadores já não adiantava mais. Escuta o que eu estou dizendo. Eles não estavam parados. O barco estava enchendo-se de água. Então eles estavam tentando tirar. Eles tinham conhecimento para tirar a água, eles tinham uma força física para tirar a água, mas a sabedoria dos pescadores não estava adiantando, a força dos seus braços não estava adiantando, mas é quando a força humana não era capaz, era quando as condições humanas não eram capazes, aí que Jesus estava lá no monte olhando para eles, quando tudo parecia que dava errado. Deixa eu dizer para você, meu pai, enquanto parece que está tão difícil, as suas forças estão se acabando, Jesus está lá no monte olhando para você. Sabe, irmãos, tem hora que Deus entra com uma providência na sua vida que você não faz ideia. Escute, por algum momento, na verdade sexta-feira passada, completou 2 anos que eu tomei uma decisão muito radical na minha vida. Há exato 2 anos atrás, lembra, irmão Matias? Na sexta-feira fez 2 anos que eu tive que fazer um comunicado pela internet. Que sofria o meu coração, sabe, meu pai. E aí algumas coisas, Gil, começou a mudar na minha vida. E aí eu tive que, sabe, Daniela, cortar algumas coisas da minha vida. Manda a empregada embora, corta os convênios, e agora e tal, e as coisas começaram. E eu falei, mas eu sei que quando as minhas forças estiverem acabando, Deus vai cuidar de cada detalhe. Sabe, eu tive que cortar até meu convênio, por questões financeiras mesmo. E aí, na minha casa hoje, minha esposa e meus filhos têm convênio, mas eu não. E aí, esses dias eu falei, Senhor, e agora? Eu preciso até mesmo de fazer um check-up. E eu fiquei pensando, será que se eu reunir com a diretoria da igreja, será que os irmãos pagam uma consulta? O que será que a igreja vai entender sobre isso? Mas eu falei, Senhor, antes de pensar o como, eu preciso dizer para o Senhor, eu preciso fazer um check-up geral. E aí Deus me deu um insight. Eu lembrei de um doutor. E eu falei para a esposa desse médico. Eu falei, olha, veja, a minha família precisa de um médico familiar. E eu estou precisando fazer de um check-up geral. Porque, irmãos do céu, pensa na correria desse pastor aqui. E eu falei, eu estou me sentindo um pouco, às vezes, sonolento de dia. E isso é uma loucura, porque eu não durmo de dia, eu fico ligado no 12. E quando parece que vem essa sonolência, Patrícia, eu quero brigar comigo mesmo. E aí, escuta, você sabe aquela época que você fala assim, ó, eu preciso ir ao médico? Não é assim que a gente fala? Eu preciso ir ao médico. Mas quando você sabe que Deus está no controle de tudo, Ele inverte as coisas. Eu falei para essa pessoa, ela disse, olha, vou falar com meu esposo, a gente vai ver o que faz. E aí, irmão, Deus me surpreendeu. Ela me deu um retorno e disse assim, olha, eu falei com meu marido, ele é clínico geral. E aí é o seguinte, o meu esposo disse para o senhor ver qual o horário que dá certo para o senhor, qual é o dia que é melhor, que ele vai aí na igreja e vai fazer do gabinete do senhor um consultório médico, vai levar tudo o que é necessário e ele vai atender o senhor e não vai cobrar nada. Não deu glória a Deus que não foi você, né, Juninho? Deu glória a Deus aí, varão. E aí eu fiz uma consulta, irmãos. E eu falei, não, você vai sentar na minha cadeira agora. Ele, não, pastor, não, senta aí, rapaz, eu estou aqui como paciente hoje. Fez todo o check-up e conversamos. E ele falou assim, eu vou passar uma lista de exames. E eu falei, agora que aperta. Eu falei, senhor, será que é agora que é a hora que eu vou ter que... Mas ele falou, fica tranquilo, que esses exames aqui não vai custar 1 centavo para o senhor. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou pregando para pessoas aqui, que Deus está dizendo é quando a sua força está pequena, ou você não está conseguindo com a força física, existe uma intervenção sobrenatural de Deus para a história da sua vida. Olha aqui os discípulos, meu filho, tentando tirar a água, sabe? E eles estão percebendo que não dá conta. Sabe, eles estão percebendo que não dá, é mais água entrando do que água saindo. E aí é claro que alguém está dizendo, olha, dessa proporção de água que está entrando, o barco vai afundar. Mas não sabia eles que quando a força estava acabando, Jesus estava caminhando na direção do barco.
Deixa eu dizer uma boa notícia para você. Na hora que você pensa que as suas forças estão acabando, Jesus ele vem caminhando na direção da sua vida, para dizer para você, no lugar que Ele diz que você vai chegar, Ele vai chegar. E se a sua força acabar no meio do caminho, se for necessário, Ele anda sobre as águas para você cumprir a promessa que Ele disse para a sua vida. Porque quando a sua limitação física chega, de repente Jesus chega no meio da tempestade. Ele é especialista para chegar no meio da tempestade. Ele é especialista para chegar como Ele havia prometido. Provavelmente alguém estava pensando dentro desse barco, Jesus mandou a gente para a prova, Jesus mandou a gente para a tempestade, mas Jesus estava dizendo, a promessa vai se cumprir, vocês vão chegar do outro lado. Levanta a mão porque eu vou dizer agora. Nenhuma tempestade tem o poder de invalidar a promessa de Deus sobre a tua vida. Anota isso para mim, por favor. Nenhuma tempestade tem o poder de invalidar a palavra de Deus que foi liberada sobre a tua vida. Agora vem comigo. Aí agora Jesus chega diante do barco. Irmão, você consegue imaginar o alvoroço que estava naquele barco? Mas eu preciso dizer para você, por maior que seja a tempestade, fique atento. Jesus ele vai falar com você no meio dessa tempestade. Deixa eu dizer algo aqui de Deus para a sua vida. Por mais forte que seja a tempestade, Jesus vai aparecer no meio dessa tempestade. E aí agora Jesus aparece, e aí Pedro entra em cena. E Pedro fala, Jesus, se é o Senhor que está aí, manda-me ter contigo sobre as águas. Tem gente que espera um milagre, mas eu vejo Pedro provocando um milagre. Escute, eu já trabalhei numa empresa de multinível. Tem alguns irmãos aqui que trabalham na empresa de multinível. Vende uns óleos aí, diferenciado. Né, irmão Fernando? Donai. E aí eu lembro de um dia que eu tinha que bater uma meta. E aí escuta isso. Eu tinha que bater uma meta para... Tinha uma classificação lá que chamava diamante. Coisa boa você chamar de diamante, né, irmão? E aí eu lembro que era dia 30 de agosto. Que dia que era? E eu tinha começado o mês de agosto, dizendo, esse mês é o mês do meu diamante. E aí escute, eu tinha uma liderança, né? Sempre nesse multinível você tem uma liderança acima de você. Eu me lembro que em agosto eu falei com toda a minha equipe, falei, esse mês a nossa equipe vai ter um diamante. E aí eu lembro que quando foi dia 30 de agosto, dia 31 obviamente era feriado aqui em Uberlândia, mas não era feriado em Catalão. Eu mandei uma mensagem do dia 30 para o dia 31, às 2h35 da manhã para o meu líder. Falei o seguinte, olha o meu relatório, entra na minha conta. Tem 35 mil pontos, eu preciso de alcançar 50 mil pontos, mas se prepare, porque você tem um novo diamante na sua rede. Sabe o que eu estava dizendo? Eu estava provocando o meu milagre. Acordei no dia 31, irmão, enfoguetado, acelerado, trabalhei até quase 4 horas da tarde, peguei o carro e fui para uma região que eu tinha uma equipe lá em Catalão, meu irmão. Aquele dia eu percebi que esse fuzil tem asa, porque eu falei, vem comigo só os anjos corajosos, os anjos mais medrosos não vai vir. E a gente acelerou para Catalão. E quando eu cheguei em Catalão, irmão, onde eu passava, as casas que eu ia, os planos que eu apresentava, fechava um negócio, fechava outro, fechava outro, fechava outro, fechava mais um. Eu ligava para o Adonai era dono de uma franquia, falava, Adonai, segura aí, meu irmão, porque antes de fechar esse mês, nós vamos vencer essa batalha. E para a glória de Deus, irmãos, eu me lembro que a gente fez tanto pedido, eu me lembro que a gente fechou tanto negócio naquele dia, que o pessoal faturou. Eu falei para o pessoal da franquia, vai faturando aí, porque amanhã, dia 1º, eu vou pegar a mercadoria, não dá para pegar hoje. Irmão, eu tive que sair da franquia com um carrinho, sabe aqueles carrinhos que carrega um monte de carga? Eu tive que carregar com um carrinho mais de 3 cargas, sabe por quê? Porque quando você decide provocar o teu milagre, sabe o que Jesus fala? Vem, porque você vai viver um milagre.
E naquele dia, irmão, para a glória de Deus, eu bati mais de 51 mil pontos e fui classificado como novo diamante da rede. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Pedro, ele fala com Jesus, porque Jesus ele está dizendo: Senhor, eu quero provocar um milagre agora. Porque se o Senhor está andando sobre as águas, eu também quero. Deixa eu dizer uma coisa, tem milagres que Jesus faz primeiro, só para ser um prenúncio daquilo que você também vai viver. Então agora Jesus está andando sobre as águas, e quando Pedro fala para ele: Senhor, venha Senhor, se você for o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E aí Jesus fala: vem Pedro. Sabe, agora eu preciso dizer para você aqui, o que fazer quando Jesus libera uma palavra profética sobre a sua vida? Você precisa só crer. O que muda, recebe isso em nome de Jesus, o que muda na sua vida não é aquilo que você ouve, mas é aquilo que você faz com aquilo que você ouve. Sabe por quê? Eu me lembro da Nice, eu já contei esse testemunho, não sei se foi aqui, mas eu me lembro da Nice. A Nice era uma amiga nossa, estou falando até o nome, né? E ela fazia enfermagem aqui na cidade de Uberlândia, e com uma vida difícil demais financeiramente falando. E aí um dia ela precisava de ir para a faculdade e não tinha não tinha dinheiro nem para o ônibus. E aí ela orou, Léo, e Deus falou com ela: vai para o ponto de ônibus. Você lembra que eu falei aqui no começo do culto que Deus tem uma palavra liberada sobre a sua vida? O que muda não é o que Deus fala com você, mas é o que você faz com aquilo que Deus fala. Sabe por que você está vivendo aqui? Está vivendo esse momento tão especial aqui, está vivendo, sabe, sendo abençoado aqui por Deus nessa igreja? Porque eu dei crédito e fiz alguma coisa com aquilo que Deus falou comigo. E a Nice, um dia ela estava orando, e ela falou: Senhor, eu preciso de ir para a faculdade, eu não tenho nem o passe, nem o valor do vale transporte. E Deus falou com ela: vai para o ponto de ônibus. Agora a pergunta é, se Deus falar para você ir para o ponto de ônibus, você vai? E ela foi, sabe, foi lá para o ponto de ônibus, próximo do batalhão, e ela sentou no banco. Jesus, eu estou aonde o Senhor quer que eu esteja. E eu estava contando para o Léo, que estava com a gente esse final de semana, contando algumas experiências, algumas histórias aqui dessa igreja. E eu falando: Jesus, eu só estou onde o Senhor mandou eu estar. Quando você dá crédito à palavra que Ele libera para a sua vida, fica tranquilo, a sua história vai ser uma história de milagre. Se Deus falou para Pedro: vem, não é a hora de discutir. Agora, escute, olha aqui para mim o que eu vou falar. Eu estava orando hoje à tarde e Deus estava me mostrando algo sobre esse texto. Eu não vejo os outros discípulos dizendo assim: vai Pedro, é isso aí Pedro, você consegue. Eu não vejo os outros discípulos incentivando Pedro. A Bíblia não registra que os outros discípulos estavam incentivando. Sabe por que talvez a sua vida está muito parada? Porque Deus já falou com você e você está esperando a voz de homem, você está esperando a instrução de alguém. Não, irmão, você precisa ouvir a voz de Deus. E se Deus falou com você, não tenha medo, execute o que Deus falou, acredite no que Deus falou, toma posse e não espera os homens dizer para você, porque Deus é superior à vontade dos homens. Porque talvez a Bíblia, deixa eu só conjecturar aqui com as minhas palavras, eu acredito que imagina Tomé, irmão, Tomé falando, Pedro falando assim: eu vou andar sobre as águas. Vocês acham que Tomé acreditou? Tomé deve ter falado: Pedro, deixa de ser doido, rapaz, você vai morrer afogado aí, vai morrer afogado. Enquanto muitos estão dizendo que você vai morrer afogado, você precisa ouvir a voz. Tem ruídos que vão aparecer, mas você precisa ouvir aquela voz que diz: vem, 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 vem. Talvez você está atrás de uma mesa trabalhando todo dia, mas aí você sabe que tem uma promessa de Deus que está dizendo para você o seguinte: vou te enviar para as nações, vou te usar nas nações, vou te colocar em nações. Aí você ouviu essa voz e tem alguém que está dizendo: vai viver a vida inteira de carteira assinada. E Deus está dizendo: não, venha. Escute. E aí a Nice vai para o ponto de ônibus. Quando ela está lá sentada no ponto de ônibus, o ônibus vai chegar. E ela fala: Senhor, e agora? Eu não tenho dinheiro. Aí Bolivar, Deus falou com ela. Vocês acreditam que Deus fala, irmão? Mas como é que é isso? Sabe, escuta, a Bíblia fala que Ele não pode mudar. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Então, se no passado Ele falou para Pedro: vem, Ele vai dizer para você também: vem, pode vir. E agora a Nice está sentada no ponto, e Deus falou com ela: entra no ônibus. E ela fez o quê? Ela pegou e entrou no ônibus. Entrou no ônibus e sentou. Antes da catraca sempre tem alguns bancos, né?
E ela sentou naqueles bancos. Sentou uma pessoa do lado dela. E ela está lá: Jesus, eu estou aqui, no lugar onde o Senhor mandou eu estar, fazendo o que o Senhor mandou eu fazer, e sem dinheiro, como o Senhor sabe que eu estou. E quando estava chegando perto do terminal central, onde ela tinha que descer, a pessoa que estava do lado dela levantou para passar na catraca e falou para o cobrador: cobre 2 passagens. E ele olhou para ela e disse: moça, você não leva a mal não? Eu senti de pagar a sua passagem. Escuta, só que sabe qual que é o nosso problema? O problema de alguns é que você acredita que a convivência com Deus é só na hora do culto. Não, irmão, você vai sentir a presença dele todos os dias, todos os lugares, todas as horas. Ele anda com você. Se algum dia, a gente aprendeu algo aqui ontem muito forte, se algum dia você pensa eu estou sozinho, é uma mentira que o diabo quer colocar na sua mente, porque ele fez uma promessa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ninguém aqui está sozinho. Agora escute, eu preciso que você tome posse dessa palavra, só para você entender que o que muda não é o que Deus fala com você. Olha, escute o que eu estou dizendo: o que muda na sua vida não é o que Deus fala com você, mas é a atitude que você toma, é a decisão que você toma depois que Deus fala com você. Eu estudei a vida inteira na escola estadual da cidade industrial, aqui no bairro industrial Marta Helena, a vida inteira, da primeira série até o 3º ano do 2º grau. E eu um dia tive que ir lá pegar um laudo, um documento lá. E quando eu cheguei lá, eu esperando a secretária, o Espírito de Deus falou assim: você vai entrar nessa escola e vai fazer um culto aqui, e eu vou realizar um milagre aqui. E aí, irmãos, sabe, nessa hora a gente se alegra, né? Só que nessa hora, eu já me vi lá no palco daquela escola. Peguei os negócios, cordialmente, sempre como eu fui lá na Patrícia, sempre educado. E aí cheguei na escola, fui embora. E nós, irmãos, de repente eu estava um dia na minha casa, fiz uma live lá, acabou a live meia-noite, fui levar o pessoal em casa. Quando eu voltei, tinha um curso, pastor Guilherme fazendo um curso em Uberlândia, lá em Goiânia, para ensinar você a evangelizar na escola. Já era a porta que Deus estava abrindo. E eu falei: eu vou mandar uma mensagem para a secretária, se ainda tiver vaga, 1h30, irmãos, da manhã, se ainda tiver vaga, Deus vai abrir a porta e nós vamos fazer esse curso. Escute isso. E aí, se Deus falou lá na escola, fica tranquilo, você só tem que acreditar, vai acontecer do jeito que Ele falou. E eu peguei e mandei a mensagem, 1h30 da manhã, a secretária responde na hora. Eu falei: ainda tem vaga para o seminário? Ela falou: tem. E aí sabe o que eu fiz? Eu peguei e fiz a minha inscrição e fiz a desse rapaz aqui, ó, levanta a mão aí. Eu falei: nós dois vamos fazer esse curso. Ele estava, sabe, lá na igreja com a gente, no bairro Minas Gerais. 1h30, eu fiz sem ele saber. E na mesma madrugada, quando deu 3h da noite, 3h da madrugada, ele levantou, acordou, e sabe o que ele fez? Ele, sem saber de nada, foi lá para a escola e começou a escrever uns bilhetinhos na porta da escola, e falando: Jesus, me dá uma oportunidade para eu evangelizar nessa escola. Não sabia ele que eu já tinha feito a inscrição para ele poder entrar num seminário para poder evangelizar na escola. E aí de manhã, quando eu liguei para ele, eu falei: meu filho, você não vai acreditar. Ele falou: o quê? Eu falei: rapaz, eu fiz inscrição sua para um seminário. Como assim, pastor? Eu falei: rapaz, eu vou pagar o seminário, ou eu não sei se eu ia pagar o combustível, o lugar, o hotel. Eu falei: você paga uma coisa e eu pago outra. Ele começou a chorar, ele falou: pastor, eu falei: por que você está chorando? Ele falou: pastor, que hora que o senhor fez a inscrição? Eu falei: eu fiz 1h30 a inscrição. Ele falou: porque 3 da manhã eu estava lá na escola, pedindo a Deus uma oportunidade para entrar nessa escola e evangelizar o povo aqui. Sabe por que eu estou contando isso? Ele orou 3h da manhã. Que hora que ele orou? Pegou? Mas eu fiz a inscrição dele que hora? Você está entendendo o que está acontecendo? Ele ia orar 3 da manhã e Deus já estava respondendo a oração 1h30. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Está aqui no texto. Pedro ia andar sobre as águas, mas antes de... Antes de Pedro andar, Jesus estava dizendo: ei, o milagre que você vai me pedir para fazer, eu já estou fazendo e você nem sabe.
Escuta, porque é o seguinte, não é assim, eu vou orar e Deus vai começar a organizar para mim dar uma resposta. Deus está dizendo o seguinte, a oração que você nem fez, a resposta já está pronta. Será que alguém crê nisso em nome de Jesus? A oração que você nem fez, Deus já tem a resposta pronta. Tem um irmão que está trabalhando lá no Sedac Park hoje, é o irmão Everson, a gente costuma chamar de Evercinho. E eu não sei porque é Evercinho, o homem é forte, absurdo. Evercinho. E aí sabe o que aconteceu? Quando a gente estava aqui, ó, trabalhando aqui para fazer os banheiros dessa igreja, ele tem uma marmoraria, ele trabalha com marmoraria. E um dia eu estava aqui, ó, preocupado, conversando com o Lazinho, falei, Lazinho, como é que a gente vai fazer? Ele falou, o que você está pensando aqui, nessas divisórias? Eu falei assim, irmão, eu estou orando a Deus. E falei, Lazinho, Deus vai trazer uma resposta para nós. Nós vamos fazer de pedra de mármore aqui. Só que não sabia eu, que antes de eu falar isso para o Lazinho, Deus já tinha tocado no coração do Evercinho. E aí um dia nós chegamos aqui, sabe, um dia pela manhã, e eu falei assim, Lazinho, a gente fazendo algumas coisas, ele falou, já pode começar a pensar nas pedras. Aí de repente o Evercinho veio aqui e falou assim, olha, pastor, ontem Deus tocou no meu coração. Eu disse, que dia? Ontem. O que você está orando, Deus está dizendo, já está pronto. Deus ainda não tem que criar. Eu me lembro de uma vez que eu era adolescente, eu estou contando muito testemunho aqui hoje, né? Eu era adolescente, irmãos, e eu trabalhava numa empresa, e aí o patrão lá ficou nervoso por umas besteiras lá, ele me mandou embora. Nunca tinha sido mandado embora de uma empresa. Aí depois ele pegou, fez eu assinar o aviso, e aí ele chegou e disse, olha, vou rasgar o aviso. Você pode continuar trabalhando, eu me arrependi. Aí eu falei, não, deixa eu te falar, eu vou orar primeiro, para saber de Deus se é para eu voltar para a empresa. E aí eu orei a Deus e Deus falou assim, ó, não é para continuar, você vai sair da empresa. E aí já tinha assinado o aviso, eu falei, então, vai manter o aviso agora. O patrão falou, não, mas... Eu falei, não, porque é melhor você me mandar embora que eu recebo tudo que eu tenho direito. E Deus falou que não é para eu continuar na empresa. Quando Deus fala, irmão, você só precisa acreditar. E aí, eu falei, pode manter o aviso. Ele falou, não, então eu não estou te mandando embora, é você que quer ir embora. Eu falei, tudo bem, Deus falou que é para eu ir embora. Irmãos, aí eu saí da empresa, acertaram tudo comigo, 3 meses a empresa fechou, abriu pedido de falência, eu acho que é isso que fala, e ela não pagou ninguém. O único que recebeu o acerto fui eu. Não, você não deu glória, irmão, porque não foi você, né? Agora escute, qual que é o problema agora? Eu estou próximo, estava próximo da idade do quartel, e como que eu ia arrumar um emprego agora? Comecei a trabalhar de pintor, comecei a trabalhar de ajudante. Irmão, eu sempre fui muito trabalhador, sabe, porque Deus não usa preguiçoso. Se tem alguém aqui que pensa, Deus vai me usar, olha para você ver, se você for preguiçoso, Deus não trabalha com homem preguiçoso. Deus trabalha com homem que é esforçado, irmão, sabe, porque tem hora que vai ter que fazer algo bem valente, como valente mesmo. É isso mesmo, Gabriel, tem que ser esforçado. Você tem que saber que hora que você está acordando e que hora que está dormindo. Se estiver dormindo demais, Deus não usa preguiçoso. Recebe a palavra aí, irmão. É porque eu não tenho serviço, irmão, então não tem, vai treinando, para quando chegar o serviço você já está pronto. Tem gente que quer aprender a acordar cedo só a hora que a porta do emprego trabalha. Não, irmão, enquanto o emprego não está chegando, vai acordando de madrugada e provocando o seu milagre. Eita, Jesus falando com algumas pessoas aqui hoje. A moça está esperando o príncipe, então se comporta como uma princesa, porque se você não se comportar como uma princesa antes do príncipe chegar, vai vir um sapo. Tem moça que está esperando o príncipe, está querendo usar umas roupas sedutoras para querer conquistar um príncipe. Escuta, está ali a minha esposa, sabe o que ela me conquistou? Porque ela é uma mulher de Deus. Enquanto algumas queriam usar só sainha pequena, eu quase não via nem o joelho da minha esposa, sabe, na minha época de jovem, eu fui chamado até de meio, sei lá o quê, porque a pessoa falava assim, você não gosta disso aqui? Então você não é homem. Eu falava, e você é Jezabel, enquanto eu não sou homem. Escuta, deixa eu dizer uma coisa para você. E aí eu saí da empresa, e no que eu saí da empresa, eu falei, Senhor, e agora? Aí um dia eu nunca vou esquecer, estava desempregado agora, e aí Deus usou o pastor Suede para falar comigo lá, num culto de quarta-feira, no finalzinho do culto da mensagem. Ele disse, a empresa que Deus vai abrir a porta para você, nem existe ainda em Uberlândia,
mas vai abrir uma filial aqui por causa de você. Lembra do pastor Suede? E eu tomei posse na hora. E aí a vida foi acontecendo. Entrei no quartel. Depois eu entrei em alguns empregos. Trabalhei no Martins. E aí eu estava depois trabalhando na Erlan e trabalhando na Chaus Informática. Eu trabalhava das 7h30 às 4h30 na Produtos Erlan como estagiário de informática. Das 7h30 às 4h. Das 4 às 6h15 eu trabalhava na Chaus Informática arrumando computador. E das 6h15 eu entrava 6h15 no Martins e ia até 00:15. 3 empregos. Sabe, mas teve um dia que eu falei: Senhor, eu estou cansado, estou faltando culto, perdendo algumas coisas por causa desse trabalho. Aí Deus me fez lembrar, a promessa é que a empresa nem existia quando você estava orando, mas Deus já ia trazer a providência. Ela não existe ainda aqui em Uberlândia, mas nos céus ela já está pronta. Sabe o que aconteceu no meio desse processo? Deus trouxe uma empresa lá de Araxá para abrir uma filial aqui. E o gerente lembrou de mim, porque ele trabalhava comigo no Martins. E um dia ele me fez uma proposta, aonde o que eu ia ganhar nessa empresa ia somar os 3 salários das empresas que eu trabalhava, ia ser maior do que esses 3 salários. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, irmão, Ele não tem que ficar desesperado. Já está pronto o seu milagre. Ela não existia aqui na terra, mas Deus já estava arquitetando as coisas. Enquanto eu estava orando, não tinha filial aqui, mas o documento já estava sendo assinado para abrir um alvará e a empresa ser aberta aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto você está aqui orando e crendo, Jesus está dizendo: vem. Se você crer no que Deus está falando com você, a bênção sua já está pronta e Deus vai promover este encontro. Meu Deus, escuta, meu Pai de eternidade, misericórdia, por causa do horário. O que muda na sua vida não é o que você ouve de Deus, mas é o que você faz com aquilo que Deus fala com você. Porque, por exemplo, escuta aqui, a Laís está aí, eu acho que a Laís está lá no trabalho com as crianças, né? Ela está grávida. Tem alguém grávida aqui dentro? Não, né? Por exemplo, a Laís, aqui ó, está grávida. Quanto tempo? Você já é mãe, filha? Agora eu pergunto para vocês, ela já viu o bebê? Já viu o bebê? Alguém falou ultrassom, veio som, mas já viu o bebê? Mas acredita que é mãe, sim ou sim? Não vê, mas acredita. Ela ainda não viu o bebê, mas ela sabe que está grávida. Ela não viu o bebê, mas ela acredita que vai vir uma criança. Ela ainda não pôs a mão literalmente nesse bebê, mas ela sabe que ele existe. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Você não está vendo, mas você precisa acreditar que existe. Ah, pastor, mas é o seguinte, mas a barriga dela está crescendo, ela está sentindo. O sentir você também está sentindo aqui agora. Você pode não estar vendo, mas você precisa crer. É como uma mulher grávida, eu talvez não estou vendo ainda, mas eu acredito. Aleluia, me desculpe se você está dando crédito só por aquilo que você está vendo. Deus está liberando uma palavra profética para você. E se você acreditar nela, o que você precisa já está pronto da parte de Deus para a sua vida. Quantos tomam posse dessa palavra aqui em nome de Jesus? Jesus só disse para Pedro: vem. E o que muda, eu disse aqui no começo dessa mensagem, existe uma palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida. O problema, irmãos, é que tem gente que ouve a voz de Deus e não obedece. Outro grupo de pessoas é que diz: é que eu não estou ouvindo a voz de Deus. Deixa eu te dar um conselho. Eu não estou ouvindo a voz de Deus, aí eu não sei. Só perceba se o que você está fazendo, Deus aprova. Se Deus não aprova o que você está fazendo, Deus não está falando isso aí não. Se Deus não aprova o que você está fazendo, você está ouvindo mais a sua voz do que a voz de Deus. Chegou a hora da gente ter a coragem de renunciar às nossas próprias vontades para fazer o que já está na Bíblia para você. Ah, pastor, é porque Deus não falou comigo ainda. Coloca na tela, por favor, Deuteronômio capítulo de número 28. Porque quando talvez você não ouvir uma palavra audível, quando você não ouvir uma palavra profética, quando você às vezes não sabe ter uma sensação do Espírito Santo dizendo, falando algo aí contra você, para você, eu quero convidar você para vir para a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando ao seu coração. Ah, pastor, mas é o que eu não estou vendo ainda. Escute, coloque Deuteronômio capítulo de número 28 e o versículo de número 1. Olha aí o que Deus fala para você. E será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu não estou ouvindo a voz de Deus, está aí, ó. Deus está dizendo o seguinte: se você me obedecer, Deus vai te exaltar.
Aí põe o versículo 2, deixa eu ver se é esse que eu estou, que tem, olha aí, e todas estas bênçãos. Ah, pastor, Deus não está falando comigo. Mas Ele já falou, Ele deixou uma palavra liberada aqui, ó. Obedeça os meus mandamentos, que tem bênção que vão correr atrás de você. Você está entendendo o que Deus está dizendo? É a bênção que vai correr atrás de você. Olha, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir. A Bíblia vai dizer, a bênção vai te alcançar. Sabe por que a bênção vai te alcançar? É porque ela já existe. Ela já existe. E o alcançar está dizendo, Deus vai promover um encontro. Deus vai promover um encontro com algo que é para você, já está pronto, mas Ele vai promover um encontro entre a bênção e você. O louvor, por favor, vamos ficar de pé, nós vamos orar. E estas bênçãos, versículo 2, e estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu. Escute. A Bíblia vai dizer que quando Pedro ouve a voz de Jesus, ele fica dentro do barco ou ele sai, irmãos? Ele fica dentro do barco ou ele sai? O problema é que tem gente que fica a vida inteirinha dentro do barco. Mas chegou a hora de você ter a coragem de sair do barco. Não é porque você está vendo, mas é porque você está ouvindo. Escute, quem gosta muito de ver é Tomé, que precisa de ver para crer. Mas nós, a Bíblia vai falar que a fé vem pelo... Só que deixa eu falar uma triste realidade. E a Bíblia já falava sobre isso. Quando Jesus vai escrever a carta às igrejas, 7 igrejas da Ásia, todas as cartas terminam de que maneira? Quem tem ouvidos, Jesus já sabia que nós perderíamos a capacidade de ouvir. E tudo que o inimigo quer destruir é a sua capacidade de ouvir. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo... E agora Pedro, ele é convidado para sair do barco. Sabe? O problema é que tem gente que passa a vida inteira dentro do barco. Sabe? Mas aí hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você, é a hora de sair do barco, para começar a viver através daquilo que você ouve e não só através daquilo que você está vendo. Porque esse barco é uma parte só transitória na sua vida. Porque aonde Jesus falou que você ia chegar, você vai chegar em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe, Ellen, não é tanto sobre o que Deus vai falar. Porque Deus falar, Ele está falando, sim ou sim? Há muito tempo. Agora é sobre o que você vai fazer com o que Deus está falando. E hoje eu quero convidar você, para você sair deste barco. A partir de hoje, entenda, quando Deus falar com você, é porque o milagre já existe. Eu vou repetir de novo, Jesus está dizendo, ô Pedro, pode sair do barco e andar sobre as águas. Ai, mas espera aí, pastor, como assim o milagre já existe? Jesus está dizendo, eu já até andei sobre as águas para mostrar para você que é possível. É por isso que um dia Ele disse, olha, esses sinais que vocês estão me vendo fazer, coisas maiores ainda vocês farão. Já tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Só que agora, escute e eu encerro. Qual que é o problema de alguns? É que tem gente que troca o futuro por apenas uma situação presente que está vivendo. Isso aqui é muito forte. Por quê? Ele permite viver dentro da situação e ficar a vida inteira dentro do barco. E tem pessoas que trocam o futuro por causa da realidade que está vivendo. Mas tem alguém que consegue ouvir a voz de Deus no meio da tempestade, e ele começa a dizer, a minha realidade presente não vai interferir no meu futuro, porque o que eu vejo é diferente do que eu ouço. Eu vejo tempestade, mas eu ouço uma voz que diz vem. Eu vejo as ondas, mas eu ouço uma voz que diz vem. Eu vejo o mar, mas eu ouço uma voz que diz vem. Eu sinto o vento, mas eu ouço uma voz que diz vem. Eu estou dentro do barco, mas eu ouço uma voz que diz vem. Eu estou dentro do barco, onde esse barco causa medo, causa angústia, mas tem uma voz que diz, saia do barco, saia do lugar que te causa medo, saia do lugar que te causa angústia, saia do lugar que te dá desespero, porque eu vou te levar para um lugar que faz milagres. Então hoje você precisa tomar uma decisão, em dizer, Senhor Jesus, eu vou tomar posse da palavra que o Senhor disse ao meu respeito.
e eu vou sair do barco, porque aonde está, meu Deus, o barco significa um lugar onde os discípulos estavam tentando fazer um milagre com suas próprias mãos. Eles estavam tentando tirar a água com as próprias mãos e não era possível. Dentro do barco era o recurso humano, mas fora do barco era o recurso divino. E Deus quer transicionar você hoje para parar apenas de viver uma vida de recursos humanos, para começar a viver uma vida no sobrenatural de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você, os intercessores, por favor, aqui. Agora eu pergunto para você: o que aconteceu primeiro, o milagre ou a tempestade? O que aconteceu primeiro, o milagre ou o vento? Foi o vento primeiro, foi a tempestade primeiro. O que aconteceu primeiro, foi o medo ou foi o milagre? O medo. O que aconteceu primeiro, foi o milagre ou foi o esforço? O esforço. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Já aconteceu tudo que anteciparia o seu milagre. E Deus está dizendo, agora só falta o milagre. Você chegou aqui por causa de um esforço. Você entende que a tempestade às vezes está aí soprando nos seus ouvidos. Você entende que o vento está forte, o vento está contrário. Mas Deus está dizendo, chegou a hora do seu milagre. Agora eu gostaria de saber quem aqui quer a partir de hoje começar a sair do barco para viver os milagres de Deus. Levanta a sua mão aí. Escute, hoje é uma noite profética para a história da sua vida. Porque hoje Jesus está dizendo, vem, saia do barco. Entenda a partir de hoje que quando Deus fala com você, o milagre já existe. A sua diferença com a de Pedro é que depois que Deus falou com Pedro, ele saiu do barco. Aleluia, eu preciso dizer para você que você hoje precisa tomar uma decisão, que a segunda-feira vai ser a segunda do seu milagre, vai ser a segunda da sua bênção, vai ser a segunda da tua, aleluia, realização. Qual que é as características que eu anotei aqui? Vou encerrar dizendo, quais é as características de uma palavra profética? É que ela te aproxima de Deus, ela te permite ver o milagre, ela faz você acreditar na providência de Deus, ela faz Deus estender a mão para você, ela permite você chegar como uma resposta para a vida de alguém que está precisando. Agora, quando Pedro tem coragem de sair do barco, a Bíblia diz que ele anda sobre as águas. Já é para dar um glória. Pedro andou sobre as águas, e aí agora ele teve medo. Agora escute, não sei se eu já disse isso aqui. Pedro agora, a Bíblia vai dizer que Pedro teve medo por causa do vento, e ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, sabe o que aconteceu? Adriano, corre aqui, Adriano, você já vai orar. Sobe aí, fica aqui. Isso, fica aqui, fica aí. Quando Pedro começou a afundar, pega essa palavra aqui. Pedro estava andando sobre as águas e Jesus também, sim ou sim? Quando Pedro começou a afundar, Jesus não saiu correndo para tirar Pedro. A Bíblia fala que quando Pedro começou a afundar, Jesus estendeu a mão. Escuta, Jesus não estava estendendo a mão de longe. Pedro não tinha como. Tenta pegar na minha mão, Adriano, desse jeito aí. Não tem jeito. Mas quando Jesus estendeu a mão, Pedro estava pertinho. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Afundou, né, Pedrão? Fraquejou, né, Pedrão? Ficou com medo, né, Pedrão? Mas a minha mão é estendida exatamente nessa hora. Jesus está dizendo, eu chego aonde o medo acontece, eu chego aonde você não está dando conta, a minha mão está estendida, porque quando você está afundando, eu estou no lugar certo, eu estou na hora certa, eu estou na medida certa. Jesus sabia que você só chegaria até aqui, mas hoje Ele estende a mão para te ajudar. E hoje tem pessoas que precisam receber uma bênção aqui de Deus.
Eu comecei essa mensagem dizendo: a partir de hoje você será uma pessoa que tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Diga comigo: a partir de hoje. Diga mais forte: a partir de hoje eu sou uma pessoa que tem uma palavra liberada sobre a minha vida. E essa palavra é: chegou a hora de viver o seu milagre em nome de Jesus. Quantos creem que hoje é o dia do seu milagre? Hoje, quantos querem tomar posse dessa palavra? Eu preciso orar por algumas pessoas que por muito tempo só está dentro do barco, fazendo só com suas próprias mãos, sentindo a força do vento, entendendo o tempo da tempestade e percebendo que a água está enchendo o teu barco e o barco está quase afundando. E você que entende que precisa de viver o teu milagre hoje, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Isso, pode vir, venha, dê um passo à frente aqui, porque hoje você que quer viver o teu milagre, você que quer sair do barco, você que quer tomar posse da sua vitória, vem aqui à frente hoje, porque a partir de hoje você está dizendo: Senhor, eu não só quero ouvir a Tua palavra, mas eu quero crer na Tua palavra, eu quero viver a partir da Tua palavra, eu quero obedecer a Tua palavra em nome de Jesus.